Hoje eu trouxe aqui para você 7 perguntas poderosas que, se você fizer para sua vida, você pode mudar muitas crenças, convicções, hábitos, coisas ali que estão enfraquecendo a sua vida e não está conseguindo fazer ali com que você avance, com que você mude certa realidade. Então, eu gosto muito das perguntas, eu falo que a minha vida ela se transformou a partir de uma pergunta muito poderosa que eu fiz em 2017 que realmente direcionou a minha vida para eu chegar onde eu estou hoje. Então, para mim, perguntas são realmente muito poderosas para que a gente realmente questione certas coisas na nossa vida. E aí, eu aprendi essas 7 aqui perguntas deste livro do Tony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior. Não sei se você já leu, mas é um livro muito bom. Eu tinha começado a ler, agora, como eu fiquei um tempo parada, eu voltei desde o começo, agora eu tô lendo e estudando, porque tem muitos exercícios aqui pra gente colocar em prática. Eu estava lendo hoje, abrindo essa página aqui, e eu achei interessante trazer, então, meu objetivo até o final desse vídeo é te passar essas 7 perguntas, a gente conversar um pouco sobre elas. E falando em convicções, eu acabei um pouco antes de começar a gravar o vídeo aqui, eu vi uma história, lembrei de uma história, eu vou ler ela aqui para eu não esquecer nenhum detalhe, e eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar e do porquê essa importância de se fazer perguntas. Talvez você esteja aí carregando tantos hábitos, crenças que você faz até hoje, você simplesmente nunca parou para questionar. E às vezes só tá te faltando isso, questionar isso aqui faz sentido? E essas perguntas são incríveis, por isso que eu quis trazer aqui. E eu vou começar então com essa história. Aqui, não sei se você já ouviu essa anedota, né, que o pessoal fala. E eu gostei muito e acabei de lembrar dela um pouco antes de gravar o vídeo. Olha só o que ela fala. O marido pergunta à esposa por que ela cortava o frango de uma forma específica. E a esposa responde que sempre foi assim que a mãe dela fez, né? Que a mãe ensinou, e ela começou a fazer depois de casada. E a história então continua ali, eles querendo investigar o porquê que ela sempre corta o frango daquele jeito. Então eles vão lá e perguntam para a mãe dela, né? A mãe da esposa ali. A esposa, curiosa, pergunta então à mãe dela por que ela cortava o frango daquela maneira. A mãe responde que não sabe o motivo exato, mas que fazia isso porque a própria mãe dela, ou seja, a avó, ali, sempre fazia desta forma. A esposa, então, chega ali na avó, que revela a verdadeira razão do porquê que todo mundo cortava o frango daquele jeito. E aí ela simplesmente responde que naquela época o forno era muito pequeno e um frango inteiro não cabia, então ela cortava daquele jeito em pedaços. O marido e a esposa então descobrem que, embora a esposa já tivesse um forno grande o suficiente, ela continuava a seguir a tradição sem questionar, simplesmente por ser um hábito passado de geração em geração. E aí ele coloca aqui, né? Moral da história. A anedota serve para nos fazer refletir sobre as ações e costumes que seguimos sem pensar no porquê. Muitas vezes uma tradição pode ter sido criada para resolver um problema específico na época. Isso que é muito interessante, porque ele vai falar aqui nas 7 perguntas. Mas continua a ser praticada mesmo que as circunstâncias tenham mudado e o problema não exista mais. Olha, muito poderoso isso aqui. Eu lembrei um pouco antes de gravar esse vídeo. Para mim, essa história, eu amo história, sempre conto histórias, ela vai realmente sustentar o que eu vou trazer aqui para você. Então, o que ele fala aqui, se você tiver esse livro, tá na página 119. Ele fala assim, né? Ele tá vindo aqui de uma sequência falando sobre crenças, convicções que são enfraquecedoras. Então, nesse momento, ele fala assim, identifique ali, marque 2 convicções que você considera muito enfraquecedoras. São coisas ali que você acredita, mas isso realmente enfraquece a sua vida, os teus resultados. Eu
pediria aqui para você começar por uma. Escolha uma situação, algo, uma coisa específica ali que você... Uma pergunta realmente que você queira... Uma convicção, desculpa, uma crença que você queira trabalhar. Vamos começar com uma só, porque são 7 perguntas para você fazer para aquela. Então, ele fala assim, ó, decida agora, de uma vez por todas, que você não está mais disposto a pagar o preço por essas convicções, o preço que essas convicções cobram em sua vida. Lembre-se de que começar a duvidar das convicções e questionar a sua validade, ou seja, talvez tenha crenças muito vencidas na sua vida, pode eliminar ali as pernas de referência para que não causem mais qualquer impacto em você. Essa coisa da referência, ele fala, né, que existem pernas de referência porque ele comenta isso no livro ali. Então, as convicções, elas são tipo como se fosse uma mesa, né? Essa aqui eu estou. Então, as convicções, elas são aqui, os pés dessa mesa, a base que sustenta essa mesa. Então, essas são as convicções que às vezes nos sustentam ali, né? Então, ele fala assim, tire essas pernas de certeza debaixo das suas convicções enfraquecedoras, fazendo para si algumas das seguintes perguntas. Então, pega aí seu papel e caneta, a gente vai aqui, então, falar sobre cada uma dessas perguntas. Primeira pergunta aqui. Primeiro, defina aí qual vai ser essa crença, né? Uma convicção é uma forte crença ali, né? Que você tem, que às vezes você até conseguiu, de certa forma, comprovar na sua vida, mas a grande maioria, elas vieram ali, né? Foram colocadas por outras pessoas. Até eu tinha anotado aqui sobre convicções. Deixa eu pegar aqui. Eu achei bem legal a definição aqui, ó. Convicções são crenças fortes e certezas sobre algo que guiam as nossas atitudes e decisões de uma pessoa. Elas podem ser baseadas em evidências, experiências pessoais, razões, princípios morais, ideologias ou crenças religiosas. Basicamente é isso. A gente tem ali as nossas crenças, nossas convicções, e a maioria delas, elas são realmente passadas por alguém, como essa história aqui, que a esposa tá lá cozinhando frango, cortando daquele jeito, ali do jeito que ela tava cortando, de um modo específico, o marido vê, fica curioso, a esposa não sabe responder, vão até a mãe também fala que aprendeu isso com a mãe dela, e aí quando vão questionar tudo isso, de onde começou, era simplesmente por uma necessidade que a avó não tinha ali, um forno pequeno. Olha só, algo passando de geração em geração porque ninguém fez uma simples pergunta, que é o que nós vamos fazer. A primeira pergunta, então, depois que você definiu o que você quer e questionar na sua vida é: até que ponto essa convicção é ridícula ou absurdo? Então, talvez até hoje você nunca olhou para isso que você acredita tanto, que talvez está pesando na sua vida, que você aprendeu, não sabe lá de quem, e você nunca questionou e falou, nossa, mas é ridículo isso. É ridículo eu pensar assim, um absurdo eu pensar dessa forma. E você nunca fez essa pergunta. Então, até que ponto isso é um absurdo? Você já realmente questionou essa pergunta, essa dúvida aí, né, que você tem? Essa forte crença, será que ela não é um absurdo até hoje? Às vezes está aí com 42 anos, que nem o meu caso, tá 50 anos e você tá ali, nunca olhou para ela e falou, é um absurdo eu pensar desse jeito, eu acreditar e até hoje eu estar sustentando isso na minha vida. Pergunta número 2. A pessoa com a qual eu aprendi essa convicção pode ser tomada como modelo nesta área? Isso aqui é muito interessante. Às vezes a gente aprendeu algo com alguém, você viu uma pessoa passando uma situação, você aprendeu essa crença com aquela pessoa hoje não é modelo para isso, nunca foi, mas porque você ouviu dela, de alguma forma naquele momento, quando você era mais nova, aquilo fez sentido, mas hoje você olha para aquela pessoa, o rumo dela, você fala, essa pessoa não é modelo para mim.
Então, assim, cuidado também com pessoas que às vezes vocês estão ouvindo, principalmente em redes sociais, e às vezes a pessoa tem uma forte convicção e ela vai lá e te passa uma coisa para você acreditar. Aí tem lá uma mulher que ela tem guerra com os homens, só que ela, que nem eu ouvi um vídeo esses dias, o pessoal às vezes compra brigas aí de influenciadoras, só que a mulher lá, ela é solteirona, rica, branca e magra, toda definida lá. E aí ela vai lá e começa a falar para todas as mulheres, não acredita em homens não prestam, não sei o que, daí vem aquele monte de mulher e fala, é isso mesmo, estamos com você. Só que a realidade dela é outra, ela é rica, ela é bonita, ela é linda, tem um corpão, e às vezes a sua realidade não é essa, você vai lá, toma isso para você, eu vou comprar essa briga mesmo dela, a briga é dela, as crenças são dela, então tome cuidado com isso, com o que vocês compram aí de briga dos outros. Lembrando da live que eu gravei, a live 4 lá que eu postei lá, tá falando, né, para você tomar cuidado com as crenças, porque o mundo é um espelho ali, então aquela pessoa está falando aquilo que é um espelho da vida dela, então cuidado para comprar a briga dos outros e adotar para você isso, pegar como uma convicção isso. E às vezes ela tá lá, daí de repente ela resolve mudar isso. Ela fala, a vida dela tá fácil, porque assim ela tem homem fácil ali, pelo jeito que ela é. E ela resolve, como exemplo nesse caso desse vídeo que ele tava comparando isso, né, de uma influenciadora, não vou falar o nome dela, enfim. Mas eu concordo com o posicionamento dele. E aí as mulheres vão lá e compram a briga dela. E aí, do nada, ela resolve se entregar para um homem, ela resolve ter um relacionamento, ela muda tudo aquilo e você fica a ver navios. Porque para você, que não tem as mesmas condições, a mesma realidade com ela, não vai ser assim que você vai resolver isso. Mas para ela é. Então, esse é o perigo da gente comprar, porque a briga dos outros e convicções dos outros, porque a sua realidade não é a mesma que a dela, entende? Então, essa pergunta eu achei muito importante porque talvez você nunca questionou. Faz sentido? Essa pessoa, ela é um modelo para mim hoje? Para eu estar ainda mantendo essa convicção? Foi com ela que eu aprendi, mas ela nem é modelo. Eu cresci, percebi que essa pessoa tomou um outro rumo na vida. Nem faz sentido eu seguir esse exemplo dela. Terceiro, em última análise, o quanto vai me causar em termos emocionais se eu não me livrar dessa convicção. E aqui ele começa algumas áreas da vida a gente questionar. Então, em questões emocionais, o quanto vai te custar? Em questões emocionais, o quanto te custa manter esse padrão? Às vezes de vítima, de reclamação que você tem, esse padrão de ficar julgando as pessoas. Então, isso está tendo um custo emocional para você. Manter essa crença, esses hábitos, essas crenças negativas, esse modo que você escolheu de viver, o quanto isso te custa de forma emocional. Basta você olhar para a tua vida, isso já está custando. Olha para a sua vida e fala, nossa, eu me sinto assim por eu acreditar. Toda vez que eu penso nessa crença, eu reforço ela porque por você acreditar, a vida vai reforçar assim com evidências aquilo que você acredita. Então, quanto mais eu acredito isso, mais me cansa, mais eu fico esgotada, mais eu fico triste. Então, assim, em termos emocionais, liste aí quanto isso está custando hoje para você. Aí ele vai para uma próxima área. Número 4 agora, né? Isso. Falei a 3. O quanto me custa em relação a relacionamento se eu não me livrar dessa convicção. Vou dar o meu exemplo aqui. Vocês que já me ouviram a minha história, talvez você já tenha escutado. Eu fiquei 9 anos solteira e hoje eu sou casada. Me custou muito manter a crença negativa sobre relacionamentos. Me custou aí 9 anos. E me custou mesmo, porque hoje me pesa ter casado com 41 anos, agora eu estou com 42, tenho o desejo de ser mãe, então isso está me custando hoje, por eu ter procrastinado tanto assim. Então, em termos de relacionamento, me custou muito ter mantido 9 anos solteira, entende? Então, olha para a tua vida, se você ainda não tem um relacionamento.
Ou se você tem, pode ser que a sua situação você tenha, mas o quanto ficar mantendo esse padrão está colocando em risco este relacionamento que você tem. E se você está solteira, o quanto esse padrão está atrapalhando você ter um relacionamento futuramente, tá? Agora a próxima, em termos, agora é a quinta, né? O quanto isso vai me custar em termos físicos se eu não mudar se eu não me livrar dessa convicção. Então, aqui é a sua saúde. O quanto vai custar para você, mas quanto tempo você aguenta ficar com a saúde desse jeito, com esse corpo desse jeito, que você não está mudando por conta dessas convicções, desses hábitos. Então, aqui a gente já falou sobre emocionais, relacionamentos e agora em termos físicos. Sexta pergunta: o quanto isso vai me custar em termos financeiros se eu não me livrar dessa convicção? Então, às vezes você está aí enrolando tanto para tomar uma decisão e essa crença, esse hábito que você tem aí está te custando financeiramente por você ficar mantendo esse padrão. Então, também coloque no lápis ali quanto isso aqui está me custando já, se eu fosse colocar isso no valor, esse padrão, essa crença que eu tenho. Então, por exemplo, eu falo assim, no meu caso, né, eu demorei 9 anos também, a coincidência, né, padrões, para tomar a decisão de comprar esse apartamento, sabe? Porque na época eu era tão medrosa para tomar decisões, tinha dificuldade de tomar decisões, eu ficava sempre esperando o melhor momento. E esse era um padrão, uma crença minha. Tá? Então ela encaixa perfeitamente nessa situação. Então eu já estava ali numa empresa, numa multinacional, eu tinha um emprego que era muito estável ali, né? Tanto que eu saí depois de 14 anos porque eu quis, eu pedi para ser mandada embora. Então eu entrei ali, já fazia 1 ano, e aí eu fiquei assim, tava doida para comprar um apartamento, tinha um sonho de sair lá da casa dos meus pais, de morar sozinha. E eu comecei a contar para mim por medo de tomar decisões, que é um padrão que eu sempre tive, né? Medo de tomar decisões e assumir as decisões, né? É um padrão que eu mantive por muitos anos. Eu sempre ficava contando uma historinha para mim. Ah, vou esperar mais 1 ano para eu juntar um pouquinho mais. Vá que eu seja mandada embora. E aí nessa de vou esperar mais 1 ano, o ano que vem, chegou um determinado momento que eu olhei e se passaram 9 anos. Foi a mesma história do relacionamento. E aí eu me lembro, quando eu olhei para aquilo, hoje eu paro para pensar, isso me custou em questões financeiras, porque era para eu já, se eu já tivesse naquela época tomado decisão 9 anos, já estaria ali quitando 1/3 do que é os 30 anos aí, né, que eu tenho que pagar de apartamento. Então, isso me custou em termos financeiros. Hoje eu já estaria com uma dívida menor, mais próxima ali de acabar essa prestação aí de quitar o apartamento, se eu não tivesse mantido essa convicção, esse hábito, esse padrão de nunca me questionar, mas será? E se eu não for mandado embora? Eu poderia ter feito essa pergunta. Mas será que realmente eu tenho chance de ser mandado embora? Não é à toa que eu fiquei 14 anos. Então, assim, não fazia sentido aquilo, mas no momento algum eu questionei. O medo me paralisou, procrastinei novamente 9 anos e novamente esteve um custo para mim, entende? Então você precisa sentar e analisar o quanto isso está me custando em termos financeiros. E por último aqui, o quanto isso me custa em relação à família e às pessoas amadas, se eu não me livrar dessa convicção. Então tem certos hábitos que a gente tem que estão afetando ali a nossa família. Estão afetando pessoas próximas. Então, assim, o quanto isso está te custando? O quanto isso está afetando pessoas próximas, você manter esse padrão, tá? E aí, o que ele fala? Depois que você fez essas 7 perguntas aqui, você vai tomar uma decisão. Então, você vai vincular uma dor intensa, né, que vai querer... vincule uma dor tão intensa que vou querer me livrar dela para sempre. E depois, decida fazer o que? Você tem que substituir isso daí. Ele falou, simplesmente não podemos nos livrar de um padrão sem substituir o outro. Então, respondi as 7 perguntas.
eu vou fazer o quê? Eu vou vincular uma dor muito forte para eu manter esse padrão e depois eu vou colocar, então, alguma ação que eu vou fazer. Definir uma dor muito forte ali, nossa, isso aqui vai me custar tanto, vai me doer tudo isso aqui se eu não me livrar. Agora que eu entendi com base nas 7 perguntas. E aí você vai finalmente decidir o que fazer. Só que você precisa substituir. Como a gente substitui, entendeu? Então, por exemplo, eu tinha uma muito forte que era assim: ninguém vai gostar de mim do jeito que eu sou. Por quê? Esse do jeito que eu sou era colocando entre parênteses ali os defeitos que eu considerava que eu tinha, tá? Então, ninguém vai gostar de mim justamente por eu ter esses defeitos. Isso era o que eu mantinha. Um dia eu questionei, falei, não faz sentido. E eu ouvi uma frase, eu adotei para mim, coloquei ali quando eu fiz a minha lista do homem ideal, colocava essa frase já comentei isso num vídeo aqui recente, que eu fazia essa frase, e aí eu troquei. Eu falei ao contrário, justamente o fato de eu ser do jeito que eu sou é a razão pela qual alguém vai gostar de mim. Alguém vai me amar. Então, assim, percebe a diferença de uma troca? O fato de eu ser assim, ninguém vai gostar de mim. Não, é justamente por eu ser assim que alguém vai gostar de mim. Então, é o fato de eu ser do jeito que eu sou, com as características que eu tenho, com os defeitos que eu tenho, que alguém vai gostar de mim, que alguém vai me amar. E aí hoje eu estou casada com alguém que me ama do jeito que eu sou. Por quê? Porque eu troquei essa convicção. Então, simplesmente identificar não é isso que é o caminho, não é esse o caminho. Você precisa, identifiquei, agora eu vou ressignificar, vou colocar uma frase oposta, que substitua, que confronte aquilo que você trouxe aqui, tá? Então, isso aqui é uma coisa que precisa ser feita, gente. Então, é um passo que ele colocou. Vincule uma dor intensa que você vai querer se livrar dela para sempre e depois, finalmente, decida o que fazer. Não podemos nos livrar de um padrão sem substituir por outro. Então, você precisa substituir. E aí, para a gente encerrar o vídeo, eu gostei muito de uma frase que ele colocou aqui, ó. Lembre-se que nada na vida tem qualquer significado a não ser aquele que você mesmo concede. Portanto, trate de fazer uma opção consciente pelo significado mais sintonizado com o destino que você escolheu para si mesmo. Olha só que frase poderosa. Nada na vida tem qualquer significado a não ser aquilo que a gente concede. Olha que forte. É como se ele falasse, esse copo aqui, com essa água aqui, ela não tem significado nenhum. Por si só, não tem significado nenhum. Mas uma pessoa pode olhar para ele e dar um significado. Nossa, esse copo aqui, ele me lembra uma pessoa que eu não gosto. Porque um dia essa pessoa estava tendo uma conversa comigo e ela estava bebendo um copo, água num copo assim, então eu olho para esse copo me gera um mal-estar, não gosto de copo assim, logo não gosto desse modelo de copo. Você concorda que esse copo não tinha informação nenhuma? Esse copo é neutro. Agora, dependendo das experiências que eu tive, que me ligam a esse copo, uma pessoa que pegou esse copo, uma situação, uma conversa difícil que eu tive com alguém que estava tomando esse copo passa a ter outro significado. Agora, quem é que concedeu o significado para esse copo? Fui eu. Esse copo com água aqui parado não tem significado nenhum. E isso é para tudo na nossa vida. Todas as coisas nós estamos dando significado o tempo todo. Eu contei na live ali uma história que tinha acontecido, uma história comigo no feriado com um cara envolvendo uma mulher, uma situação ali que eu me senti constrangida com o que ela fez. E eu fiquei paralisada na situação, porque aquilo que ela fez tinha uma ligação com uma crença minha, com justamente a frase que eu falei, o fato de eu ser desse jeito ninguém vai gostar, então aquilo ali linkava a uma coisa que eu falava que o fato de eu ser daquele jeito ninguém ia gostar.
Pronto, me conectei com aquela situação. Aquilo me paralisou. Eu fiquei dias, meses pensando aquela situação. Não saía da minha mente aquela situação que eu me senti humilhada. A mesma história, chego do feriado, vou e conto para uma amiga do trabalho. Mas enfim, entenda que foi isso. Era uma situação que tinha a ver com uma crença minha, algo que me deixava para baixo. E aí eu fui e contei para uma amiga que é casada. E aí ela não tinha nem... Eu sabia que ela não tinha como ter aquela crença, porque eu conversando com ela eu sabia que ela não tinha. Aquilo não tinha nenhuma informação para ela. Quando eu conto a mesma história, os mesmos detalhes daquilo que me travou, que me humilhou, ela simplesmente começa a rir. Eu falo, como assim ela está rindo de algo que tão sério, que me feriu, que me magoou? E aí ela simplesmente começa a rir e fala o seguinte: nossa, se tivesse acontecido comigo, com o marido, a gente teria caído na gargalhada. Por quê? A situação em si, de novo, que aconteceu, é neutra. Quem são as pessoas que dão informações ali para os eventos? Somos nós. Mas nada nessa vida tem informação. Nós, o tempo todo, estamos dando informações. É isso que ele quis dizer aqui. Então, lembre-se que nada tem qualquer significado a não ser o que você concede. Portanto, trate de fazer uma opção consciente pelo significado mais sintonizado. Então, dê significado às coisas, situações mais sintonizados com o destino que você escolheu para você mesmo. Então, precisamos realmente trocar essas coisas absurdas, esses significados que nós damos muitas vezes para a nossa vida, para as coisas que nos acontecem, porque isso está afetando o teu destino. Então, essas perguntas aqui vão te apontar o mapa ali de falar assim, não faz sentido, a minha vida está seguindo um rumo que ela não é o que eu quero para mim futuramente, para o meu destino. Então, eu preciso parar isso agora. Eu preciso dar novos significados. Mas nós só damos novos significados para as coisas que nos aconteceram quando a gente confronta, joga na parede isso aqui, fala, não faz sentido eu manter mais isso aqui, tá bom? Então, essas perguntas que eu tinha separado aqui para essa live, para esse vídeo, né? Tô agora com uma troca de um dia live, outro dia vídeo, eu tava me confundindo toda aqui. Então, faça essas perguntas, anote. E para tudo na vida você pode questionar, porque são perguntas extremamente poderosas. Isso aqui é um absurdo ou não? O quanto isso me custa em todas as áreas da minha vida? O quanto isso me custa de forma emocional, financeira, nos relacionamentos? Faz sentido de quem eu aprendi isso aqui? Essa pessoa é modelo para mim? Então, para tudo, são 7 perguntas que para mim a gente pode colocar em tudo encaixa. Qualquer situação que você esteja passando, vai se encaixar nessas 7 perguntas aqui, se vale ou não a pena manter isso daqui, se isso aqui está te levando ou não, ela tem um significado que faz sentido para o rumo que você deseja para a sua vida ou não, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, como você pode estar vendo, eu estou fazendo um desafio de todos os dias, um dia live, que eu estou subindo de 2022, e o outro eu posto um vídeo aqui de 2025, de algo recente, que eu estou vivendo aqui, tá? E se você gostou, comente aqui depois para eu saber, curta o vídeo, que é uma forma de eu saber se esse conteúdo foi realmente ali interessante para você, se agregou de alguma forma um valor na sua vida, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.